Aí já estamos retornando. Bem-vindo, gente. Vamos lá de novo mais um pouquinho aqui. Érica. Anderson, seja bem-vindo. Juliana. A hora que quiser, você já pode clicar aí, Juliana, no solicitar participação, tá? Que já aparece aqui para mim. É aquela... Isso. Não, esse aqui é o Gil. Gil, uma solicitação. Hora que você entrar, Juliana, já vai aparecer aí para você numa marca d'água, né? Você só clica nela, solicitar participação. Tem algumas pessoas mandando para mim essa. A gente tem que fazer uma hora uma live aí aberta, né, do pessoal participar. A gente ir respondendo as perguntas também, né? Deixa eu ver aqui, Ju Nascimento aqui. Conectando, pronto, Voltamos? já voltamos. Gente, que bacana isso, viu? Um dia a gente precisa fazer só respondendo perguntas, né? Pois é, eu até, você sabe que eu tenho pensado Uhum. nisso, porque também a vida assim, é muito corrida, né? Uhum. Mas fazer umas lives só assim de pergunta e resposta, inclusive até com a participação do pessoal que tiver mesmo na live, né? Sim, sim, e dá para fazer também no YouTube. No YouTube é até mais eficiente para fazer É, isso, né? É, porque eu nunca fiz no YouTube. tem alguns softwares, depois eu te chamo e até a gente vê isso. Tá. Posso só coordenar isso para o senhor fazer, Inclusive, parece entendeu? que tem uma ferramenta, não sei como é, que, por exemplo, eu posso botar aqui a tela do meu computador, mostrar Sim, gráficos e é tal. maravilhoso. Eu posso, inclusive, eu trabalho com marketing, né? Então, É, essa é a minha praia. Eu posso olha só, então estou falando ajudar, com a pessoa certa. coordenar isso para o senhor. A gente coordena, né? E o senhor faz e vai responder. Aqui só coordenando isso, né? Faço Ué, vamos combinar então, Ju. Vamos combinar Vamos! isso aí, ué. Vamos sim, faço só a. Fico só por trás mexendo no maquinário, Você me no passa seu. o know-how aí, como é que eu faço? Eu, É? assim, essas coisas eu ainda não tenho muito domínio, mas eu aprendo rápido. Sim, não, a gente prepara toda a ferramenta, eu só te coloco no ar e fico aqui monitorando, né? Vamos te dando um auxílio, pego mais alguém para ajudar, é maravilhoso. Tem ferramenta que dá Inclusive, a para gente você. pode estabelecer algum tema, os temas de aconselhamento, que é tanta coisa. Não é? Você sabe que há um tempo atrás, assim, até uma Uhum, das coisas que me levaram muito a entrar na área de aconselhamento, isso já uhum, tem mais de 20 anos, né? uhum, Eu estava assistindo um programa de televisão e era uhum, uma entrevista com um cara tipo um uhum, sociólogo, né? Mas um cara assim, como é que é a palavra? Fugiu aqui a uhum, palavra. Mas ele falando sobre isso. Ele falou, oh, na década de 70, quem tinha hegemonia do uhum, petróleo dominava o mundo. Depois, na outra década, é quem tinha vamos dizer assim, dominava a área da tecnologia, depois robótica e tal. Aí ele falou assim: agora está chegando um momento
que as pessoas que tiverem as respostas para os conflitos humanos, essas pessoas vão, vamos dizer assim, ter uma abertura enorme para poder alcançar as pessoas, não é? Então eu falei, puxa vida, essa é a hora da igreja, né? Porque quem senão a igreja de Jesus que vai ter essas respostas aí para os conflitos humanos, né? Exatamente. Pessoal, para quem está chegando agora, a gente está continuando a live anterior, que a gente começou a falar do livro de Josué. Quem ainda quer saber informação sobre como comprar o livro, sobre Eiffel e sobre o Redec, é só assistir a gente lá no começo que vocês pegam, tá? Mas de qualquer forma, eu vou falar o site aqui. eiffel.com.br, editorajocum.com.br. E o Pastor Costa também está sempre postando aí no Instagram dele informações. Mas olha só, ainda tem vaga para o Redec, tá? Últimas vagas, mas ainda tem. É um tempo de conhecimento muito bom. Nós estamos no segundo capítulo, né? Do livro. Mapeamento espiritual. E mapeamento espiritual tá maravilhoso. A gente começa com como fazer esse mapeamento. E agora estamos na parte aonde a gente está trabalhando como identificar as fortalezas, né? E aí a gente começou a falar... Porque nesse ponto a gente fala sobre identificar a natureza externa da fortaleza. E é impressionante que isso é fácil, isso não é difícil, não é? Porque às vezes pelo comportamento da pessoa, pelas barreiras, né, comportamentais, a gente, assim, não é difícil. Jericó você vê de longe, né? Então depois, se você prestar atenção, a gente coloca aqui... várias formas aí para a gente poder identificar, né? A gente fala aí sobre intimidação, autoproteção, autoafirmação, a compensação, fuga, descontrole, né? Que são assuntos bem interessantes. Olha, cada ponto desse aqui dá muita conversa, viu? Dá muita conversa. Muita. É um material muito rico mesmo, né? Material muito rico. E a gente falou aqui que as fortalezas espirituais com frequência se desenvolvem à sombra dos nossos pontos mais fortes. A gente vai evoluir nessa conversa, mas olha só. Quando você parar nessa leitura aqui, ó, tá perguntando qual livro? A gente está falando desse livro, o livro de Josué, o lançamento aí do Pastor Cote, o Manual da Vida Abundante. E a gente está aqui na página 51. Eu acho que essa página 51 aqui, ela vale uma reflexão de um dia inteiro. Sabe por quê? Porque a gente pega os nossos pontos fortes e vai embora, né? E acha que às vezes está arrasando na hora do Brasil e está fazendo o quê? Tudo na própria força. Então, principalmente para quem é conselheiro e sabe, por exemplo, a gente sabe assim, uns têm o dom da palavra, o outro tem um discernimento muito mais aguçado, o outro tem a visão aberta e etc. E às vezes essa galera, principalmente da visão aberta, chega uma hora que tá vendo tudo e não tá mais discernindo nada, né? Então, por que é importante olhar? Vamos olhar os teus pontos fortes e vamos ver se ele tá aqui, ó, passando pelo crivo da vida crucificada. Se ele está passando aqui pelo crivo da palavra. Porque às vezes você tá evoluindo aí, indo para frente, e tem coisa que já está fora aí do que é a nossa base, né? A palavra de Deus. Inclusive, um aspecto aqui dentro, sabe, Ju, nessa questão dos pontos fortes, por incrível que pareça, é onde as pessoas estão mais vulneráveis a serem feridas e desistirem, não é? Eu me lembro disso também bastante tempo atrás, mas um grande amigo, né, um pastor, e pensa num cara assim que era o embaixador da unidade. O cara tinha um dom para agregar lideranças, pastores de diferentes igrejas, diferentes denominações, e me assustou, né, porque numa conversa com ele, e assim, ele tinha um pouco de liberdade comigo, então ele, né, abriu o coração
e falou assim: pois é, Cote, rapaz, eu não acredito mais nesse negócio de unidade de igreja, eu não acredito em unidade da igreja. Que extremo, né? Não, e vomitou isso, né? Você vê, Uhum, tadinha, assim, a ferida dele veio toda para fora, não é? uhum, E era o cara que foi um dos melhores, um dos maiores embaixadores da unidade. Então, uhum, puxa, eu fiquei pensando, né? Assim, como que assim, a frustração que ele teve, né? Aí, pegando toda a história que ele passou, coitado, não é? uhum, Inclusive, assim, uma divisão terrível na igreja dele, mas toda a história que ele passou o feriu tanto, não é? uhum. E aquilo, né? Se a gente não é resolvido, a gente precisa de entender que a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, não é? Lógico, nós somos ali mordomos, a gente Uhum. cuida, não é? Mas como diz o Miles Monroe, né? A igreja é esposa de Jesus, né? Não é Uhum. esposa do pastor, né? Mas Uhum. ele não soube vamos dizer, ele não soube como superar essa decepção. E aquilo que eu falei Uhum. da fortaleza, a hora que você começa a cavar, você vai ver que o alicerce de uma fortaleza, ou seja, de onde nascem esses pensamentos que nos aprisionam e que são totalmente opostos aos pensamentos de Deus, nasce de uma ferida, uma coisa não resolvida, não é? E às vezes ajunta isso, o seu ponto forte com a ferida. E daqui a Uhum. pouco é igual Pedro, né? O cara que deixou tudo lá para seguir a Jesus, para ser um pescador de homens, e ele teve ali uma decepção tão grande com ele mesmo que agora o Uhum. cara já deixou de ser pescador de homens e voltou a ser pescador de peixes. Né? Havia desistido do Exatamente. ministério. Porque as feridas, elas geram traumas, né, pastor? Que se não forem devidamente tratadas, e dói, né? Mexer numa ferida dói. Mas se ela não for tratada, aquilo parece que, meu, cristaliza e a pessoa depois não consegue evoluir, né? Tipo, ela não consegue sair do lugar. Você vê gente que avançou tanto, que era tão bom naquilo, e uma ferida paralisa, É, principalmente a dor, as ela muda o feridas seu ministeriais. comportamento, né? A dor, ela vai mudar o seu comportamento de várias formas. Ela vai te levar a recuar. Se você está com um Uhum, pé machucado, alguém ameaça encostar no seu pé, você vai tirar o pé. A tendência é que uhum, é recuar, é ter medo de ser novamente ferido. Então você uhum, começa a ir para esses carcereiros da personalidade, que são os uhum, mecanismos de autodefesa, não é? Então vai vindo uma série de comportamentos que é o que depois eu descrevo aí, né? A uhum, intimidação. O que leva uma pessoa a ser intimidadora? É porque ela está uhum, ferida. Você já viu quando você acua um cachorro, um animal num canto? Por que o uhum. cachorro rosna para a pessoa? Porque ele está com medo. Entende? Então ele vai tentar atacar, não é? Então, Na intimidação, tentativa de se autoproteção. defender, ele ataca, né? Isso, não é? Inferioridade e superioridade são os dois extremos da mesma vara. Então a Uhum, pessoa começa a ir para todos esses subterfúgios, esses mecanismos aí, que mostram claramente, você vê de longe, aquela uhum, jericozona lá na vida da pessoa, entendeu? De longe você vê essas jericós. Essa questão da autoafirmação, não é? uhum, Veja bem, quando uma pessoa tem a necessidade de ficar afirmando que ela é, que ela faz, é porque no fundo ela está numa crise de identidade. sim. Quem é? Não precisa de provar que é, você vai fluir. Mas se você precisa provar que você é porque no fundo você tem um conflito, não é? Uhum, Então, assim, quando a gente aprende a fazer essa leitura, né, e isso é fundamental na vida do conselheiro, não é? sim. Porque por essa leitura aqui, você discerne, você pode se aproximar das fortalezas. Lógico, Uhum, sempre com a anuência da pessoa, né? Porque no aconselhamento você tem que sempre respeitar a soberania da pessoa que você está atendendo. Você vai até uhum, onde ela te deixa ir, aonde ela quer uhum. que você vá. Não adianta Inclusive, tem forçar a gente, barra. pastor, que no meio da conversa te fala assim: eu sei disso, mas eu não quero falar disso agora. Não, Você eu sei. respeita.
você Sim, mas respeita, tem, né? porque é um limite que a própria pessoa te dá, né? Isso, não é? Isso é muito importante, né? Inclusive, assim, tem situações que às vezes são mais delicadas e que a pessoa ainda ela não está, vamos dizer assim, disposta a enfrentar aquilo, e se você força a barra, você pode até provocar uma reação imprevisível, inclusive até um surto, não é? Sim. Quando a pessoa dá um surto, um blackout, uma coisa assim, é uma reação de fuga, não é? Uhum. E Deus, depois, que Deus, às vezes, inclusive, trata com a gente por etapas, né? Pra gente não ter exatamente. Você falou tudo, você falou tudo. A gente tem que respeitar o momento da pessoa, não é? Porque senão acaba sendo um abuso pastoral, acaba sendo abuso, Sim, né? sim. Compensação. Sim, é muito interessante também esse mecanismo aí, né? Uhum. Quando a gente tenta, vamos dizer assim, alguns subterfúgios de autorredenção, não é? Uhum. Vamos dizer um exemplo. Eu quero, para vencer um pecado, a pessoa começa a orar demais, jejuar demais para vencer Uhum. pecado. Pô, se eu pudesse vencer o pecado orando demais, não precisava nem de Jesus ter morrido por mim. Né? Era só orar demais. Entende? Mas, Uhum. lógico, eu não tô aqui falando contra a oração. Eu só estou Uhum. mostrando que, às vezes, a gente parte de um paradigma errado e a gente Uhum. não quer um compromisso com os princípios implícitos no sacrifício de Uhum. Jesus. Não é? Porque, às vezes, qual que é mais fácil para a pessoa, dependendo da dor dela? Orar Uhum. demais ou ela se expor? Entende? Ela ter essa coragem de se desnudar, se expor, não é? Ser Uhum. humilde, ser honesta, entende? Porque esse é o princípio que vai glorificar o sacrifício de Jesus, né? Principalmente quando se trata de pessoas já em posição de liderança, né, pastor? Como, Sim, como é difícil. Porque eu vejo que, exatamente. assim, às vezes você pega lá o membro da igreja e ele tem uma facilidade tão maior de expor aquele pecado, porque, olha só, eu assisti um documentário esses dias que, nossa, como ele fala de cura e libertação sem falar disso. É um documentário sobre um cara que, que matou a esposa e as duas filhas. E ele vai para a sala do policial e ele tá com um problema no estômago. O estômago dele tá doendo muito, ele tá passando mal de dor no estômago. E olha só o que a policial fala para ele. A policial fala assim para ele: fala para mim o que aconteceu, porque ele tá negando, né? Ele tá Sim, negando que foi ele que cometeu aquele crime. E ela fala assim para ele: fala para mim o que aconteceu, porque essa sua dor no estômago é algo que é. você precisa pôr para fora e você não coloca. Então, porque você não coloca, você prende aí dentro, começa a somatizar no seu Isso, organismo, né? E é. aí, às vezes, olha só, chega a pessoa pra gente com uma depressão, com uma síndrome do pânico. Tô falando muito de líderes, tá? Porque Isso, é. durante muito tempo eu fiz aconselhamento, inclusive a gente viajava em igrejas da mesma denominação, né? Nós éramos do Ministério da Igreja Mãe e viajávamos para outras igrejas da mesma denominação. E a primeira parte que a gente pegava para fazer essa parte do aconselhamento era a parte da liderança, né? Diáconos, presbíteros, pastores. E quando a gente via a pessoa, às vezes, um líder lá com um problema já caracterizado, quase diagnosticado como uma depressão, e você ia descobrir que existia ali um pecado oculto. Uma Sim. prática que para ele era tão vergonhosa que ele não conseguia expor aquilo para que houvesse a cura, né? E ele ia somatizando aquilo. Então, isso é muito, muito, muito importante a gente dizer, Você não porque. consegue separar, né, a Uhum, desordem espiritual da desordem psicoemocional e como isso vai aflorar organicamente. Eu chamo isso a lei do reflexo. uhum, Normalmente, inclusive, quando isso a ciência reconhece as desordens psicossomáticas, né,
E chegam a dizer que 80% desses problemas aí, como dor no estômago, úlcera, alergias e tal, são de Câncer. caráter câncer, são de caráter psicossomático. E eu diria ainda pneumopsicossomático, que a hora que você vai ver lá atrás tem uma desordem espiritual, não é? O senhor Mas fala sobre essa pneumopsicossomática no livro Raízes da Depressão, né? mas eu falo mais nesse a espiritualidade e a sexualidade, não Sim, é? é que assim, a leitura dos dois já meio que misturou para mim. Mas Sim. esse daqui é maravilhoso também, porque ele trouxe conhecimentos. Ó, pode pegar ele todo pintadinho, tá vendo? Ó, meu bebê aqui todo pintadinho. Que fala muito disso, porque eu nunca tinha ouvido falar, viu? Apesar de muito falar do psicossomático, né? Mas isso é uma Psicossomático. terminologia que eu inventei, Ah, né? Não, então tá assim, dito inventei porque. não, né? A partir de um texto bíblico, né? Quando Sim. Paulo aos Tessalonicenses ele fala que nós devemos manter em plena santificação Uhum, corpo, alma e espírito uhum, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. uhum, Então, veja bem que o paradigma aqui não é só corpo e alma, não é só o psicossomático, mas é corpo, alma e espírito. Então, sim, entrou o pneumo uhum, psicossomático, ou seja, uhum, espírito, alma e corpo, não é? Mas é interessante isso que a gente está falando, até num outro livro aí, O Obreiro Aprovado, eu explico também como que um comportamento errado, né, vamos dizer assim, uhum, um vício mundano, daqui a pouco se transforma num vício gospel, né? Tem até um uhum, diagraminha desse livro aí que eu falo sobre isso, quando você não lida com a raiz da dor, quando você não lida com a dor residual, com o problema, uhum, com o ciclo de reprovações, não é? Então, por exemplo, imagina, né, a pessoa tinha lá o comportamento dela era caracterizado por violência, alcoolismo, uhum, imoralidade. E vamos dizer que essa pessoa ouve o evangelho e chega aí na igreja. Agora uhum, batizou, é crente, faz parte do hall de membros da igreja. uhum, Como é que nós vamos discipular essa pessoa? Então a gente chega para ela e fala assim: olha, meu irmão, você não pode mais ser uma pessoa violenta, você não pode uhum, mais trair o seu cônjuge, você, né, você não pode ser mais um alcoólatra. uhum, E tudo bem, não é que esse discurso está errado, mas ele é comportamental, ele é superficial. uhum, E muitas vezes a gente esquece que por trás desses comportamentos tem uma história. Vamos dizer, por exemplo, se essa pessoa ela cresceu com um buraco existencial, ela nunca soube quem era o pai, não conheceu o pai, não é? uhum, Ou um pai alcoólatra, ou ela passou por uma situação de traição conjugal e onde ela foi internalizando e aprofundando essa dor. Então, você querer só eliminar o comportamento sem lidar com essa história, daqui a uhum. pouco o que acontece? Essa pessoa ela vai migrar de um vício mundano para um vício gospel. Então, ela se Sim. refugia, vamos dizer, no louvor, se Uhum, refugia em missões, se refugia na uhum, teologia. Alguns até se tornam exímios teólogos. O cara é um teólogo e tanto. Ele tem até uma uhum. doutrina, vamos dizer, para ocultar determinados comportamentos errados dele. E Não uma é? coisa que ninguém fala, sabe o que que é, pastor? Quando a pessoa sai da bebida e vai para a comida, né? Porque todo mundo fala do beberrão, mas Sim, ninguém fala do glutão. é isso. Não, assim, essa questão da glutonaria, inclusive, Uhum, eu diria que é o problema mais comum e mais sério, muito mais sério do que o álcool, não é? uhum, Tem até esse ditado que fala que as pessoas estão cavando as sepulturas com os dentes, não uhum, é? Você vê, é verdade. Do que as pessoas mais morrem hoje? Qual que é uhum, a doença que mais mata? São os problemas cardiovasculares, que tem a ver com uhum, apetite desordenado, não é? uhum, Então, assim, o comportamento de vício ele é muito amplo, né? Porque a gente fala em vício, a gente pensa mais assim em álcool, crack, uhum. né? Que o pessoal fala. Mas
Na verdade, todo pecado tem uma dinâmica viciante, né? Jesus disse: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, Sim. todo comportamento pecaminoso tem esse poder, né, de acabar se transformando nesse conceito aí de uma fortaleza que nos aprisiona, né? O vício em pessoas, o vício na aprovação, o vício nas Dependência redes sociais, emocional, isso, né? esse conceito da dependência emocional, entendeu? Uhum. Hoje é impressionante, não é? E quando entra dependência, quer dizer, você já, vamos dizer assim, lacrou o problema em cima da imaturidade, né? Uhum. Porque o paradigma da imaturidade é a dependência. É a primeira fase da vida, é a infância. Você depender, você depende dos seus pais. Mas na adolescência você já começa a ver um outro apelo, né? É o apelo à Uhum. independência e no casamento o apelo à interdependência. Mas você vê um adulto que tem um comportamento dependente, isso Uhum. é sintoma de que realmente tem coisa para ser resolvida ali no aconselhamento, né? Estão perguntando aqui se as duas lives vão ficar gravadas. Sim, a primeira já está Sim, gravada, já né? tá. Já gravei E lá, depois eu essa, jogo também no YouTube lá. isso. E essa daqui também vai ficar. Ó, sem fugir aqui, vamos voltar. A gente vai destrinchando os assuntos e é muita coisa, né? Mas, ó, página Verdade. 57, a gente vai falar de algo muito importante, que é a passividade, tá? E eu vou fazer o link com algo que eu anotei já na introdução, que eu vou pintando o livro desde o começo. E aí ele diz assim, ó. Passividade é aceitar como normal uma condição destrutiva como resultado de um abuso sistemático. E, na Sim, introdução, ele diz assim: uma cultura de abuso sistemático produz traumas e lesões que distorcem a maneira como enxergamos e interagimos com o princípio de autoridade, principalmente de uma perspectiva divina. Então, vamos falar um pouquinho aqui dessa passividade, porque eu creio que quando ela entra em uma área da sua vida, ela replica para as outras. Que você encontra um sim, sujeito que ele não é passivo em algo, ele se tornou um sujeito passivo em tudo. sim, sim. A passividade, ela tende a migrar para muitas outras áreas da vida, não é? Uhum, E na Infol é uma das principais aulas. Às vezes é difícil a gente falar qual aula é mais importante num curso, né? uhum, Mas uma das aulas que eu acho assim que são mais pertinentes quando a gente olha para as feridas dessa uhum, atual geração é essa aula sobre a passividade, né? uhum, Porque tem muito a ver, inclusive acho que naquela live sobre depressão a gente falou um pouco sobre isso, que a gente fala sobre uhum. essa síndrome da infância desprotegida, não é? Sim. A fragmentação familiar é uma coisa epidêmica, não é? Uhum, Então, o que acontece hoje é que a cultura, as pessoas estão muito susceptíveis a uma cultura de abuso, muito uhum, susceptíveis, não é? Exatamente, e isso começa na desproteção familiar, na desproteção da uhum, cobertura familiar. Lógico que uhum, uma pessoa que cresceu sem o referencial de pai, de mãe, sem a proteção e o referencial de um casamento, essas uhum, pessoas estão muito mais susceptíveis a abusos de diversas formas, abusos físicos, uhum, morais, verbais, sexuais, etc. Não é? E a passividade, isso é o resultado de você se acostumar com a cultura do abuso. A pessoa perde a capacidade de se uhum, indignar, de irar. Por exemplo, a gente vê isso na política. É impressionante assim como que o brasileiro perdeu a capacidade de se indignar, de protestar. Não é? Eu até falo como igreja, nós precisamos de pegar o nosso DNA de protestante. O que é o protestante? É o cara que se indigna com a injustiça, com o abuso. Ele não uhum, aceita passivamente o abuso, não uhum, é? Então nós temos que reaprender com os nossos reformadores o princípio uhum, da ira. Então, a ira, é lógico, ela tem que nos levar a um zelo equilibrado, mas a uhum, ira, ela
presta esse serviço de quebrar a nossa indiferença e injustiça. E o Então que é a você própria vê eclésia, né, pastor? A eclésia é governo, né? isso. Nós somos o quê? A gente perdeu isso. Realmente, quando a gente fala de política, nós nos tornamos passivos. A Igreja de Cristo se tornou passiva, né? Eu acho que a última. É lógico que tem muito sofisma, né, Ju? Tem Uhum, muita mentira aí. Assim, rapaz, é tanto sofisma que levou a igreja, vamos dizer, a uma posição de neutralidade, uma terra de ninguém, não é? uhum, Dentro desse mandato cultural, que é a grande uhum, comissão, que é não só fazer discípulos de todas as nações, mas discipular nações, batizar nações. Não é sim, só batizar pessoas, é batizar nações nos valores do reino de Deus. uhum, Mas nós fomos perdendo essa capacidade de nos indignar. Então, você uhum, vê, por exemplo, o país sendo assaltado por um partido político, ou pelos partidos políticos, ou por uma uhum. cultura de corrupção, e a gente, cara, não, meu negócio é só ir para o céu, né? Um dia Não eu vou podemos chegar no céu, falar, né? não podemos falar É, porque isso não é espiritual, né? Isso é uhum. carnal. Você ser um profeta na corte de um rei, de um presidente, isso é carnal. Rapaz, as Isso é pessoas bíblico. estão muito assim, É, desconectadas, né, da revelação bíblica. É impressionante, né? sim. E aí, olha só, eu lembro, inclusive, que eu, durante um tempo, eu fiquei nessa passividade em relação à política. E Eu aí, também. assistindo Brasil Paralelo, né? Que é Isso, maravilhoso também o material deles. Eu assisti um verdade. vídeo da Bia Kicis que ela fala assim: a política é que nem uma televisão sem controle remoto. Ou você levanta e muda o canal, ou você vai assistir o que os outros estão escolhendo. E a partir É, daquele dia eu falei: é isso. É isso, eu preciso me posicionar. Se a gente vai perder seguidor, se a gente vai ser isso. lixado, a gente Nosso precisa se negócio não é posicionar. popularidade, né, minha irmã? Exatamente, Nossa exatamente. plateia, a primeira plateia é Deus. Sim. E aí eu ouvi isso exatamente, Deus falando comigo assim: escuta, você tem que estar preocupado com a minha aprovação. O que os outros vão falar, o importante Isso, é que a sua. Aí a gente volta exatamente para aquilo que a gente falou aqui, olha, aqui tá vendo? Eu falo para vocês que é um material de estudo, você começa a voltar lá. Não interessa ser uma boa ideia, tem que passar pelo crivo da cruz. Tem que isso. passar pela É. palavra de Deus. Então, o que eu estou vendo? Passa pelo crivo da cruz? Não, não passa. Eu estou vendo uma geração que foi educada dentro de uma cultura marxista, né? Marx, gente, antes de qualquer coisa, ele era um satanista. Você sabe o que Marx dizia? Que vapores do inferno subiam pelas narinas dele. Vapores do inferno, estamos falando do quê? Então, É. durante muito tempo eu fiquei nessa passividade. E eu lembro que o dia que eu fui palestrar sobre nova era, nova ordem mundial, pela primeira vez lá na Cibapa, lá na segunda Igreja Batista de Palmas, eu fiquei morrendo de medo de falar. Fiquei morrendo de medo de expor isso. E eu falei, eu vou sair dessa linha de quem aceita, de quem acha que está tudo bem, porque a minha palavra, né, que eu tenho aqui como o meu manual de vida, ele é totalmente contrário ao que eu estou vendo acontecer. E nós, como igreja, acredito que durante muito tempo ficamos assim. Então, a Mas você passividade. sabe que hoje, Ju, o grande desafio é esse. É a gente lidar com a passividade da sociedade brasileira, né? Assim, quando a gente estuda a nossa história, é uma história, assim, tem muita história bonita no Brasil, né? Também a Uhum, nossa história ela foi muito mal contada. Tem muita história bonita, mas também tem todo esse lado de muita exploração, não é? uhum, De muito abuso. Assim, aconteceu muita uhum, coisa trágica na nossa história, né? Quando a gente uhum, começa a olhar a composição da nação brasileira em uhum, termos é,
dessas influências, né? As primeiras influências europeias que nós recebemos aqui no Brasil, a cultura indígena, a cultura africana. Você vê, puxa vida, tivemos aqui mais de 300 anos de escravidão, entende? Puxa vida, não é só uma paginazinha, né? Uhum. É É um cultural, capítulo né, enorme, pastor? isso. É Então, cultural. a gente lidar com a passividade assim da nossa sociedade hoje é muito importante. Ou, às vezes o brasileiro, até quando a gente compara com outras nações, o brasileiro aceita as coisas assim muito, muito de boa e coisas Uhum. absurdas, não é? Coisas que têm o poder de destruir uma civilização. Né? Sim. Inclusive, assim, essas pautas, o que me levou muito a entrar nessa guerra Uhum. de alicerces, guerra de valores nas Uhum. redes sociais, é isso. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria, eu ainda não Uhum. conferi se isso é verdade, né? Porque na internet a gente sempre tem que conferir bem, Sim. mas falando sobre um grupo de mães que são a favor do incesto. Entendeu? Não, Um eu grupo aí vi com isso, mais. pastor. Não sei se isso é verdade, É né? verdade. Eu vou te mandar É depois verdade? um post até que na hora que eu vi aquilo me deu náuseas, assim. Pois Tem é. um grupo de mães, existe sim um grupo de mães que é a favor do incesto. Inclusive, elas falam das filhas e de como elas já estão inserindo essas filhas, não só no relacionamento é, incestuoso, mas num relacionamento também homossexual. Eu vou depois partilhar isso com o senhor, mas é assim, é Mas você de vê, é o cúmulo da passividade. Imagina sim. assim, uma mãe que tolera a possibilidade de abusar sexualmente de um filho, de uma filha. Uhum. Assim, você vê que a pessoa por dentro está muito destruída. Ao mesmo tempo que dá uma indignação, honestamente, eu tenho compaixão dessas pessoas. Uhum. Essas pessoas estão Porque ela só destruídas por pode não dentro. estar bem, né, para estar apoiando Não isso. tem como essa pessoa estar Não está bem. bem. Não É, é assim, é digno da gente ter compaixão, mas ao mesmo tempo a gente precisa de é denunciar revoltante, isso, é né? Não, sim, revoltante, eu porque penso isso é sempre um na desordem ciclo. que essa pessoa deve estar para estar nesse nível. Mas se a gente também não colocar, como que salva uma criança dessa? Eu penso só na desordem da mãe, então, entende? A gente E precisa. provavelmente essa mãe, ela já foi vítima disso. Entendeu? Você vê, se alguém, é por isso que a Bíblia fala, quando você vê um esquema de propagação de maldade, de iniquidade, Uhum, não é? Você vê que acaba que os filhos vão repetindo a história dos uhum, pais. E Deus está uhum. procurando alguém que se coloque na brecha para colocar um fim nessa bagaça. Às Exatamente. vezes essa pessoa ela está tão dentro do problema que vai precisar de uma voz profética, sei lá, você, eu, alguém mais que vai Uhum, chegar e falar não, isso está errado. E isso uhum. causa a destruição de uma civilização, não é? Sim, sim. Eu tô já ficando fã lá do governador da Áustria, que já chegou. Penetrar na fortaleza, pastor. Página 58. Sim, Entraram na casa de uma mulher. veja bem, esse aspecto aqui é fundamental, né, no aconselhamento, porque quando a gente fala sobre. Tem dois aspectos, eu desdobro esse aí em dois pontos. Uhum, Primeiro, entraram na casa, né, que é você uhum, entrar no sistema familiar, é até mais ou menos o que eu estava falando aqui. Você uhum, sabe que um dos grandes avanços do Ministério do Aconselhamento foi essa quando ganhou essa visão sistêmica, né? Porque, uhum, assim, lógico, nós temos o aspecto pessoal, uhum, individual e o aspecto do sistema familiar. A uhum, gente tem que caminhar com essas duas perspectivas, lei da responsabilidade e lei da herança, tá? uhum, Mas, principalmente, eu acredito que, por influência da cultura americana, o aconselhamento ele era muito assim no campo do indivíduo. Então, por exemplo, se eu vou atender você, eu vou atender aqui a Juliana, entendeu? É uhum, ela, a pessoa, o indivíduo, uhum. não é? Eu não ia
querer perguntar coisas sobre o seu sistema familiar. Uhum. Então, na verdade, eu estava sendo, vamos dizer assim, subtraído de um discernimento que seria fundamental para compreender a construção da sua vida, porque, querendo ou não, nós somos um resultado do nosso sistema familiar. Não é? Uhum. E a Bíblia mostra isso de Gênesis a Apocalipse, isso é uma espinha Sim. dorsal na Bíblia. Então, quando fala que entraram na casa, é Uhum. isso, você tem que entrar na história familiar da pessoa. Eu sempre digo, é muito fácil, por exemplo, você rotular um filho de problemático. Né? Ah, meu filho é Sim. problemático e tal, né? Mas quando você analisa o sistema, você acaba chegando à conclusão, não é que o filho é problemático. Sem querer tirar a Uhum. responsabilidade dele, porque dependendo da idade ele vai ter responsabilidade, né? Uhum. Mas às vezes ele está sendo o resultado de todo um sistema familiar disfuncional, não Sim, eu é? falei disso com a doutora Ilma Cunha, Sim, porque todas as vezes que a gente chega numa pessoa problemática e você vai investigar, é algo na família. Não é ela. Ela sozinha não se tornou problemática, né? Foi a criação ou a não criação, a presença do pai de forma abusiva ou a não presença do pai. A gente sempre esbarra nesse contexto da família. Então, quando a gente trata alguém, e principalmente assim, eu passei muito tempo tratando mulheres, não adianta você só tratar a mulher e ela vai chegar em casa e ela vai continuar se deparando com a mesma situação, né? Então, é realmente o todo. Tem alguém fazendo uma pergunta aqui, pastor, sim, que está perguntando sobre as filhas de Ló, né? As filhas de Ló, a gente já sabe, geraram aí dois grandes problemas para a história, sim, né? Mas sim. ela fala assim, as filhas de Os Ló podem principais ser... inimigos de Israel, Amon e Moabe. Sim, sim! É. Os dois filhos, né? As filhas de Ló podem ser consideradas como pessoas que viviam o incesto como algo normal, a ponto de o praticarem com o pai? Era normal para elas, elas acharam normal. Vamos fazer com o pai também? Ou foi uma atitude de desespero quando elas viram que elas podiam não ter uma posteridade, né? Não ter Veja bem, uma olha só, geração. Ju, nós temos que entender uma coisa. Uhum, Deus estava lidando, e nós estamos lidando com uma sociedade que chegou nesse ponto de ser literalmente destruída, uhum, tá? Veja bem, né? E isso não é só assim um episódio uhum, esporádico assim na história da humanidade, não. Então uhum, veja bem que ali Sodoma havia uma desenvolveu-se uma cultura assim tão maligna de imoralidade, de uhum, perversão, que inclusive se repetiu depois em Roma, é o que Paulo fala uhum, lá no capítulo 1 de Romanos, e em muitas outras fases, né? Por uhum, exemplo, se você pega a sociedade diluviana, a sociedade mais perto aqui, Inca e Azteca, você vai ver muitas grandes sociedades que uhum, literalmente foram destruídas. Então, não tinha nada de normal naquilo, uhum, tá? Inclusive, agora, qual que era o problema? Quando você entra numa sociedade como essa, daqui a pouco você vai perdendo os limites, que foi o que aconteceu com a família de Ló. Não Ló, é? inclusive, Eles ofereceu foram as próprias filhas, né? Então, isso, exatamente. Inclusive, você vê que a intenção dos moradores de Sodoma, quando os anjos chegaram, uhum, a intenção deles era abusar homossexualmente daqueles varões, mas que eram sim, anjos. Não uhum, é? E Ló, por um princípio até de hospitalidade, chegou a oferecer as filhas para ele. Então, a gente vê também já um problema sério aí, que parece que as mulheres, um problema aí de, como é que fala? Machismo, né? As mulheres uhum, não valiam muita coisa, eram meio que objeto, né? Que é uhum. uma coisa, puxa vida, você sabe que assim a mentira que mais produz pobreza no mundo é que o homem é superior à mulher. Porque Uhum. quando você tem assim, o homem é superior à mulher, você pode fazer o que Ló fez com as filhas.
Entendeu? Se o homem é superior, então a mulher é um objeto, a mulher é Uhum. descartada, você pode agredir a mulher, você pode ter Uhum. várias. Ah, é uma só que não está dando conta, eu quero mais. A Uhum. mentira que mais produz pobreza e miséria no planeta é que o homem é superior à mulher. Então, Uhum. biblicamente, macho e fêmea são imagem e semelhança de Deus. Lógico, Uhum. são funções distintas. O homem tem uma Mas natureza. funções, né? O É homem importante tem pontuar uma funções. natureza para governar, Uhum. né, para liderar, a mulher tem uma natureza para administrar. As mulheres são melhores administradoras que os homens, né? Agora, em termos de valor, são iguais. Tanto é que Uhum. quando a Bíblia fala a criação ali da mulher, fala uma adjuntora idônea. Ou Uhum. seja, exatamente isso que eu falei, uma Uhum. administradora idônea. A palavra idônea é aquela que olha nos olhos, de igual para igual, não inferior. A mulher não é inferior. Uhum. Então, o que a gente vê ali também é que tinha uma cultura muito forte de você não. Quem morria sem deixar um descendente, quer dizer, você Uhum. extinguiu a sua descendência, aquilo era uma coisa muito vergonhosa. Mas você Uhum. vê na apostasia de Ló, onde ele chegou, né, ao ponto de se autodegradar. Você vê que Ló já era um cara ali bêbado, né, a Bíblia fala, foi para Uhum. uma caverna, se deixou embriagar pelas filhas. Então não tem nada de normal ali. Ali, eu Aham. vou te falar, é o final de uma civilização. Não é? Uhum. Isso aí são os sintomas que estão apontando a destruição de uma determinada civilização, que foi o que aconteceu Uhum. com Sodoma e Gomorra. Né? Então, era tão bom o negócio que tivemos que ter um fim, né? Porque cheirava mal, já cheirava muito Sim, mal. Então, entraram na casa. Então, o primeiro passo de penetrar na fortaleza, e depois a gente fala de uma mulher, que é o aspecto frágil da fortaleza. Não isso. nomeando a mulher como frágil, mas dentro da Vaso fortaleza. mais frágil, né? Uhum, Vaso quer dizer fisicamente. E uhum, normalmente, por uma questão hormonal, os homens têm fisicamente um corpo mais robusto que das mulheres, uhum, não é? Mas para dor psicologicamente, em compensação, as mulheres são mais fortes, sim ou não? Quem uhum. suporta Sim, mais dor, homem ou mulher? tem nem sombra de dúvida. Não tem nem sombra de dúvidas, né? Então, mas aqui esse aspecto é interessante porque Uhum, normalmente aquelas pessoas, quando falam assim, entraram na casa de uma mulher, né, uhum, esse aspecto frágil da fortaleza, ou seja, quanto mais eu quero projetar uma imagem que eu sou até uma coisa que eu não sou, isso uhum, mostra que por dentro eu sofro de fobias, medos, uhum. não é? É igual, assim, a gente vê. Hoje é muito comum a gente ver as gangues, A geração das as. aparências, né, pastor? Por Das exemplo, os tribos. comandos, comando vermelho, os comandos Uhum, aí. A Jocum tem base em alguns morros, que o comando está lá. Né? uhum, Você vê um menino de 15 anos com uma metralhadora maior do que ele. Por que ele tem aquela uhum. metralhadora? Porque ele é corajoso ou porque ele está com medo de morrer daqui a 5 minutos? O cara está apavorado, Sim. entendeu? Ele está numa fila que anda rápido, não é? Então você vê aí, sei lá, tantas os guetos, né? Os guetos sociais, Uhum, né? O pessoal, os darks, punks, o cara tatua até o branco do olho. Então, o que eu quero dizer? Que no fundo, toda essa uhum. rebelião, vamos colocar assim, né? Toda essa rebelião, no fundo, é um pedido de amor, é um pedido de aceitação. Essas Porque tem a raiz na pessoas, rejeição, né, pastor? lógico, né? Lógico. Uhum, Então, essas pessoas, elas estão ali, puxa vida, por favor, alguém me ame, alguém, né, valorize a minha uhum, existência. Uma vez eu vi no jornal um adolescente, o cara praticou um crime. Ele falou, mas por que você cometeu esse crime? Eu falei, não, porque eu queria sair uhum. no jornal. Eu queria sair no jornal. E saiu, entendeu? Não é? Jesus! Tadinho, ele tinha tanta carência, que ele cometeu Ah, um crime para sair no jornal e ser conhecido.
Nossa, Senhor da Então, o que glória. esse cara está pedindo? Ele está pedindo amor. Ele está pedindo aceitação. Por isso, assim, Uhum, que até como igreja, a gente tem que saber amar essas pessoas com sabedoria, uhum, responsabilizando elas, não é? Mas a gente saber receber essas pessoas, a gente ter o coração aberto uhum. para lidar realmente com essas dores, né? Porque tem toda uma construção ali, não é? É. Outra coisa que eu achei maravilhoso aqui é a parte está na página 61, que é o 9. Identificar a natureza interna da fortaleza. Então, os espias puderam compreender como eram as noites de Raabe. O mapeador precisa ter acesso às coisas que são feitas nas trevas. Entrar com a permissão da pessoa onde não queria que ninguém tivesse acesso. O ponto da dor e da vergonha é o mesmo da cura. Eu vou repetir isso. O ponto da dor e da vergonha é o mesmo da cura. Raabe não está fora, mas dentro de nós. É a chave da libertação. Eu queria que o senhor comentasse. Eu achei fantástico. Isso. É. Aí, veja bem, aí a gente está chegando no coração da coisa, né? Uhum, Porque quando a gente fala de uma libertação, vamos dizer, a personificação do problema é a Raabe, né? uhum, Então, o que que a Raabe significa em nós, numa perspectiva dessas fortalezas da alma? É o uhum, prostíbulo da alma, não é? A gente tem que entrar no, vamos dizer, no aconselhamento, com a permissão da pessoa, você tem que chegar nessas áreas onde a pessoa se vendeu, negociou uhum, valores, onde ela sofreu abusos físicos, morais, não é? Onde a pessoa foi injustiçada. Porque uhum. imagina, essa analogia é uma analogia forte, não é? Fortíssima. Imagina, puxa vida, o que que leva uma mulher a mercadejar sexo? Entendeu? Vamos dizer assim, o que que leva uma mulher a aturar uma pessoa que compra o corpo dela? E se compra o Uhum, corpo, imagina essa pessoa se sente no direito de fazer coisas muito além do que ela imagina e ela vai ter que suportar. O que que uma sim. prostituta não passa? Entende? Uhum, Então, assim, quando a gente fala sobre chegar nessa Raabe da alma, porque Raabe não uhum. está fora da gente, não, Ju. Raabe está lá dentro. Não é? Sim. Essas são essas memórias traumatizadas, feridas por estruturas de abuso, não é? E onde muitas vezes nós somos passivos. E Uhum, concordamos com uma coisa que seria inaceitável, né? Que é o conceito aí da uhum. passividade. Você encarar como normal um abuso que seria inaceitável. Então, Sim. quando o aconselhamento chega nessa profundidade, a restauração é poderosa. Você vê que a coisa foi tão forte, Ju, que isso acabou produzindo lá na frente, no capítulo Uhum, 6, uma reconciliação de Raabe com a família. Porque o uhum, que, que os espias falaram? Né? Porque Raabe fala, puxa vida, né? O que, que eu tenho que fazer para preservar a minha vida, para preservar a vida da minha família? Ela intercede uhum. pela família. Aí Que é a intercessão os da espias prostituta, tá falam, aqui no 63, né? Na página exatamente, 63. ó, você tem que trazer para sua casa, para trás desse Uhum, cordão escarlata, os seus pais, a sua família. Imagina, uhum, assim, uma prostituta ter que trazer para o prostíbulo dela o pai, a mãe, os irmãos. O que, que significa isso? É uma reconciliação familiar muito profunda. O que, que uhum, levou Raabe a se tornar essa prostituta? E agora ela está disposta, ela sofreu uma mudança tão grande que ela está uhum. disposta a resolver as causas do que levaram ela a se tornar uma prostituta que tem a ver com a família. Olha Uhum. onde a mensagem dos espias como cortou profundamente. Então nós temos Sim. aí uma das reconciliações familiares mais profundas e poderosas da Bíblia. Não é à toa que Raabe se tornou bisavó de Davi. Olha o legado dessa mulher. Você vê Uhum. que Deus não tem preconceito com ninguém. Né? Sim. É impressionante como Deus pega essa mulher que era uma prostituta cananeia e Uhum. transforma ela
numa ascendente do Messias. Que coisa! É só Jesus mesmo para Só fazer um Jesus. negócio desse. Eu me pego muito também quando a gente fala da história de Tamar, né? Tamar também entrou para a história, né? Isso, Você vê que assim, exatamente. Jesus, ele realmente pega e dá um nó, assim, você não entende, mas ele realmente mostra que ele é da reconciliação, ele é da restauração, né? Teu passado realmente fica para trás. Olha E só, aonde abundou o pecado, superabundou a superabundou a graça. graça de Deus, Deus, é exatamente. impressionante como Deus é um Deus redentor se a gente dá essa chance. Uhum, Não importa até exatamente. onde uma pessoa descer, né? Não é o seu O quão pecado que profundo te o abismo que ela define. foi, né? Isso não é o seu pecado que te define. Não é nem essa história, uma história familiar traumática que te define. Quem vai te definir é o plano de Deus. É o plano que Deus tem para a sua vida que vai te definir. Não é? E E Deus é não um plano desiste de nós, redentivo, não. né? Nós podemos até desistir dele, mas ele não desiste de Uhum. nós, não. Exato. Olha só, eu vou ler aqui o último parágrafo da página 64, que diz assim: nada ficou oculto, nem mesmo os porões da alma. O Linho fala de justiça. O caso aqui, a justiça humana, os sofismas que corromperam Raabe a se tornar uma prostituta. O coração corrompido, os bastidores da alma, os motivos íntimos, onde se apoiava para conviver com a sua consciência atormentada foram expostos. Olha só, os motivos que vinham Eu chamo isso atormentando a aí consciência dela. os linhos do porão. Né? Veja bem que esses linhos Uhum. estavam no porão da alma. E Aquelas foram coisas que. expostos, né? É, Tudo foi colocado na luz, obedecendo às condições oferecidas pelos espias. Esse mapeamento espiritual foi decisivo na conquista de Canaã, na transformação de Raabe e no futuro governo da nação de Israel. Então, gente, é incrível quando você olha por essa ótica que você começa a entender o quanto a cura de uma pessoa, isso. né? A Uau, transformação de uma pessoa pode mexer com o contexto inteiro. Aqui no caso, a cura de Raabe, ela mexe com o nosso contexto até hoje, né? Até hoje, nós somos impactados pela cura que houve na vida de Raabe, na família de Raabe. Por quê? Jesus é da descendência de Davi, isso. né? Estamos falando o quê? Que a cura de Raabe, ela impacta até hoje as nossas É vidas, verdade, é né? verdade. Até hoje ela impacta as nossas vidas. Gente, que maravilhoso. Que maravilhoso. Olha só, eu tô amando esse livro. A gente tem agora o capítulo 3. Eu acredito que nosso tempo está acabando já, Tá, 2 né? minutinhos. Pois é. Quer falar um pouquinho, pastor, assim, bem Olha, esse daí a gente tinha que superficialmente? fazer uma live sobre ele, viu? Porque esse é literalmente o divisor de águas da libertação, que é a travessia do Jordão, que é Tá. o conceito do arrependimento, que é um dos conceitos mais falados e menos compreendidos. Uhum, Olha, essa aula aí, quando a pessoa entende, assim, o uhum, capítulo 3 de Josué, quando a pessoa entende esse capítulo, rapaz, você percebe, assim, que é viável você ter uma uhum, vida vitoriosa, né? O poder do arrependimento. Mas uhum, eu tô vendo aqui, ó, tá faltando 2 minutinhos só. A uhum, gente podia só fazer aqui as considerações finais, né? E uhum. deixar aí para o. Depois o pessoal pode adquirir o livro também, O né? pessoal está perguntando E bastante do livro, ó, gente. Editora Josué, Jocum.com.br, tá? isso, Josué, o manual da Manual da... vida abundante, quando Isso. Jesus disse: Eu vim para que tenhais vida, vírgula, e vida em abundância. A vida depois da vírgula. E veja Uhum, bem que a vida aí não é bios, é zoe, quer dizer, uma vida que salta para a uhum, eternidade. Então, são princípios que, se você assimilar no seu estilo de vida uhum. revolucionário, nós vamos experimentar
o poder da ressurreição de Jesus. Mas vamos fazer as considerações finais, né, Ju? Quero te agradecer aí por essa oportunidade. Imagina, eu que te agradeço. Vamos ver depois se a gente combina aí essa questão de fazer umas lives só com pergunta e resposta. Eu já estou com isso na cabeça, né, já há um tempo. E se você puder me dar um suporte técnico nisso aí, eu vou agradecer muito. Vou te dar E também agradecer aí toda a turma que esteve conosco aí esse tempo todo. Obrigado, gente. Beijo no coração aí de todo mundo, não é? Que Deus continue abençoando e fortalecendo todos vocês. Aí faz aí suas considerações finais, Ju, que já está terminando. Gente, eu só quero agradecer, dizer para vocês que assim, cada capítulo desse livro, ele é enriquecedor. Para quem é conselheiro, para quem não é conselheiro, se debruça aqui, ó. Pega a sua Bíblia, pega o livro aqui de Josué, assiste depois a outra live também que a gente falou um pouquinho. E eu tô amando, pastor, eu tô amando, eu tô assim, mergulhei nesse livro que até esqueci o celular ontem,